E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com muitos capítulos e com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Gun, onde na sua primeira vida ele era apenas um humano normal que após um trágico acidente perdeu sua família e suas pernas, e por causa disso ele tirou a própria vida. Na sua segunda vida, logo após entrar na sociedade marcial, seu nome ficou conhecido pelo mundo todo. Porém pouco tempo depois sua presença se tornou uma ameaça ao mundo, e com isso ele se juntou ao culto demoníaco, e pela primeira vez na história um forasteiro se tornou líder deles e logo seu nome se tornou uma lenda no mundo todo. Porém ele queria ensinar sua arte marcial para seguidores normais, e com isso líderes dos clãs e seitas mais poderosas se juntaram para matá-lo. As armas mais poderosas do mundo foram enfiadas em seu corpo, e com isso ele é traído por todos, mas aqueles que traírem ele nunca mais esquece, e antes de morrer ele se vinga de um deles ali mesmo sem piedade, e logo após isso ele chega ao seu fim. Porém para sua surpresa ele reencarna novamente no corpo de um jovem garoto, e logo ele descobre que voltou novamente para seu mundo nos tempos modernos, e agora ele decide ter uma vida normal, mas ele está acostumado demais com o estilo de sua vida passada para ser alguém normal, e agora ele tenta controlar seus impulsos como mestre demoníaco e ter a vida normal como deseja. Mas as coisas começam a mudar quando novos inimigos poderosos aparecem, e é quando ele tem que passar por vários desafios, arriscando sua vida novamente nesse novo mundo, e é quando ele deve escolher em ser uma pessoa normal ou usar seus poderes de mestre demoníaco para ajudar seus novos companheiros. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Shin, que tinha uma vida miserável onde ele passava a maioria do seu tempo apenas jogando um jogo de realidade virtual conhecido como Satisfy. Ele teve até que trabalhar como servente para pagar suas despesas no jogo, ou seus amigos aos poucos foram deixando ele, e até mesmo sua família começou a considerar ele como um peso morto, e após se dedicar meses fazendo uma missão de rank S nesse jogo ele finalmente consegue encontrar o item da missão. Após pegar o livro ele percebe que está como desconhecido e precisa de um item muito caro para poder revelá-lo. Mesmo afogado em dívidas ele decide usar esse item, e após analisá-lo ele descobre que esse livro é um item lendário, o livro raro de Pagma, onde os segredos de um ferreiro lendário que transcendeu os limites humanos está guardado, e após usá-lo poderá se tornar o descendente de Pagma, uma classe lendária. Com isso ele decide que vai desistir da missão e apenas vender esse livro por milhões. Porém por causa disso a missão que ele estava fazendo se volta contra ele como um traidor, e rapidamente ele começa a ser perseguido, e com suas habilidades ele não é capaz de derrotar seus inimigos por serem levels muito alto, e se ele morrer vai perder esse item lendário que ele passou meses para conseguir. Com isso ele decide usá-lo, e após abrir o livro sua classe muda e todas as suas habilidades e status foram resetados, e com isso ele se tornou o descendente de Pagma, e rapidamente ele ganhou várias novas habilidades dessa classe lendária, e ele também ganhou o título aquele que se tornou uma lenda. Mas teve um problema, ele voltou para o level 1 e rapidamente foi morto por seus inimigos, e agora Shin, considerado um fracassado tanto no jogo quanto na vida real, vai recomeçar uma nova história, e com sua nova classe lendária ele vai buscar o topo desse jogo, tudo isso para ganhar muito dinheiro. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Jang Kyung, um jovem que amava idols, porém ele tem sua vida social arruinada quando ele faz uma entrevista e acaba falando uma coisa errada. A partir desse dia ele se trancou em seu quarto, e sua nova paixão agora são as garotas 2D que não é capaz de trair ele. Um dia quando um mosquito entra em seu quarto e ele tenta matá-lo, uma luz misteriosa aparece diante dele. Logo após isso ele é mandado para outro local no meio do céu, e rapidamente ele é enviado para o chão. Após esses eventos, ele se depara com uma jovem garota na sua frente, falando que finalmente invocou algo e se ajoelha, agradecendo por ter respondido à sua invocação. Inicialmente Jin Kyung acredita que está sonhando. Pouco tempo depois ela pede que ele use seu poder para derrotar um enorme monstro que está no céu. Mesmo conseguindo conversar livremente, ele acredita que isso é um mundo de fantasia onde só ele poderia sonhar assim, e com isso ele vai em direção ao monstro, e após balançar seu braço em sua direção uma enorme energia aparece e massacra o monstro. Mesmo ela acreditando que ele é apenas um idiota, após ver a enorme explosão ela acha que ele tem um enorme poder. Após esses eventos ela se revela ser uma invocadora aprendiz, e fala que Jin Kyung é um feiticeiro por causa da poderosa magia que ele usou. Após conversarem um pouco ela decide que vai mandá-lo de volta ao seu mundo, e após usar sua magia ele acaba acordando em seu quarto novamente. Com isso ele acredita que tudo foi apenas um sonho. Porém após ser invocado para esse mundo novamente ele começa a acreditar que
isso é mais que um sonho, e sim outro mundo de fantasia. E agora sua nova missão é salvar esse outro mundo ao lado da sua nova companheira. Agora nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde misteriosamente começaram a aparecer portais no mundo todo e rapidamente começaram a sair monstros e ameaçar a humanidade. Mas com o aparecimento desses portais algumas pessoas começaram a despertar poderes e eles iniciaram uma caçada aos monstros em busca de fama e dinheiro. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Sung, um jovem garoto que estava à procura de dinheiro para ajudar a sua mãe que estava muito doente. Mas como ele é bastante fraco ele acaba aceitando fazer um trabalho muito perigoso, onde ele ajuda na caçada dos monstros, mas ele serve de isca para atrair eles até os despertados, mesmo arriscando sua vida e sendo insultado pelos outros despertados. Esse é o único jeito de conseguir dinheiro suficiente para ajudar sua mãe, que está em coma devido ao aparecimento desses portais. Um dia, quando estava voltando para casa, uma enorme explosão acontece e ele acaba sendo mortalmente atingido. Mas é neste momento que ele relembra de sua vida passada, onde era um poderoso feiticeiro que acabou sendo morto em uma batalha contra um poderoso dragão. Mas antes de morrer, ele usou uma magia de reencarnação e com isso ele acaba renascendo no corpo ferido de Sung. E agora na sua segunda vida, ele está decidido que vai ficar muito mais poderoso do que antes para não ser morto novamente. E com seu novo poder esmagador, seu nome rapidamente começa a se espalhar pelo mundo todo, onde ele começa a fechar regiões de ranking salto sozinho. E com seu autoconhecimento sobre a magia juntamente com a nova tecnologia do mundo, ele consegue aumentar ainda mais sua força, virando praticamente um deus desse mundo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Sion, onde junto com seu mestre são os únicos que sabem as habilidades de luta com a lança, mesmo não sendo inimigos de ninguém. Eles acabaram sendo incriminados, onde eles são acusados de aprender uma arte demoníaca proibida, e mesmo tentando provar suas inocências ninguém os escutava. Com isso outras seitas se reuniram para matar os dois e Sion acaba tendo que batalhar contra eles, mas no fim ele e seu mestre são derrotados. Mas antes de morrer Sion jura, se tiver mais uma chance, ele não vai ser gentil e ingênuo novamente e também vai se vingar de todos. Logo após isso, o artefato da seita do mestre da lança emite uma luz e com isso, um ano após sua morte, ele consegue reencarnar em um corpo de uma criança, um aprendiz fracote da seita demoníaca, que faz parte também da seita que mataram ele. Neste local eles são treinados rigorosamente na caverna dos demônios, oculto para se tornarem poderosos guerreiros, onde 1/10 daqueles que a veem podem sair vivos. Mesmo tendo reencarnado nesse corpo fraco, ele não desiste, pois agora ele tem um objetivo importante na sua vida, onde ele tem que ficar muito mais forte e se vingar de todos que mataram seu mestre e ele. E agora Sion, com todo o seu conhecimento que aprendeu do seu mestre, ele vai iniciar uma nova jornada, enquanto treina seu novo corpo para ficar muito mais forte que sua vida passada, e com isso ao decorrer da história ele consegue novas habilidades e também ele vai enfrentando inimigos poderosos que entram em seu caminho, mas a hora da sua vingança lentamente se aproxima.